Olá, eu sou Raquel Bittencourt, sócia proprietária da Fator Consultoria e hoje a gente está aqui para ver a segunda dica do treinamento sobre liderança, onde estou trazendo 3 dicas rápidas para vocês. Então a primeira dica foi comunicação, que nós vimos no vídeo passado, e hoje a gente vai ver então ser exemplo, como segunda dica. Vocês já devem ter ouvido falar que a equipe ela é reflexo do seu gestor, reflexo do seu líder. Então não tem como nós termos características que a gente não gostaria de ter na nossa equipe. Por exemplo, não somos tão empáticos, não somos tão comunicativos e queremos que a nossa equipe seja comunicativa, seja empática. Ela vai representar, ela vai reproduzir muito do nosso perfil de como a gente funciona como líder. Então, 2 questões muito importantes em ser exemplo: congruência e consistência. Congruência é fazer sentido o que a gente fala com as nossas ações, com o que a gente faz. Então, se eu falo que a gente tem que ser organizado, que a equipe tem que ser comunicativa, que tem que atender bem o cliente, que eu tenho que ter bom relacionamento na equipe, e eu não faço isso como líder, se eu não sou um líder dessa forma, dificilmente a minha equipe vai reproduzir um comportamento diferente do que eu tenho. Porque o exemplo, ele é muito mais forte do que a retórica, muito mais forte. Então, é como na criação de filho, né? A gente tem um filho e a gente fala para o filho não fazer de tal forma, a gente diz para ele não fazer que é errado, mas a gente faz. Ou pede para ele que ele tem que ter um certo comportamento, um certo hábito e a gente não tem. O filho muito provavelmente vai representar, vai reproduzir aquilo que a gente faz e não o que a gente pede para ele fazer. Com a liderança é a mesma coisa. A equipe, ela vai reproduzir no médio e longo prazos o que o líder, o gestor faz, o que ele tem como comportamento e hábito, e não o que ele diz para a equipe fazer. No curto prazo, talvez por poder, porque todo cargo de liderança, de gestão, ele exerce uma certa hierarquia. Então, o colaborador quer ficar na equipe, ele quer se manter naquele cargo, naquela função, ele vai daqui a pouco se comportar como líder, como gestor está pedindo, está colocando. Mas no médio e longo prazo, ele vai se comportar, ele vai ter o perfil que o líder tem, que é o que a equipe vai ter. Então a congruência, isso aparece muito, por exemplo, na comunicação que a gente falou no vídeo passado. Se eu me comunico de uma forma, gesticulo, minha expressão corporal é uma, e o que eu falo não é congruente com o que eu estou expressando, com o que eu estou comunicando com o corpo ou com a face, eu não passo verdade. Por quê? Porque tem que ter congruência no que eu passo, no que eu comunico. No ser exemplo, a mesma coisa. Eu tenho que ser congruente com o que eu faço, as minhas ações, com o que eu falo para a minha equipe fazer. Então eu tenho que inspirar. O ser exemplo é inspirar. O meu liderado me segue porque eu inspiro ele. Ele me segue porque ele gostaria de ser como eu sou em determinadas situações, nas minhas conduções, no meu tratamento com o cliente, nos meus resultados, dentro da empresa, na operação. Eu sou exemplo para ele, então eu inspiro ele. O ser exemplo está muito ligado à inspiração. E a consistência é a questão de ter continuidade, da coisa acontecer com frequência. Eu não posso, por exemplo, hoje lidar bem com pessoas, hoje eu lido bem com pessoas, hoje eu sou empático, e amanhã eu entro na empresa ou vou falar com a minha equipe de forma carrancuda, não atendo bem o cliente, com uma postura que não está adequada. A consistência é muito importante. Eu preciso fazer sempre de uma forma semelhante, de acordo com o meu perfil. Então, se eu sou comunicativo, eu vou ser sempre comunicativo. Se eu tenho empatia, atendo bem o cliente, eu vou fazer isso sempre. Se eu sou uma pessoa do processo, organizado, eu vou ser sempre organizado e não um dia ou 2 na semana organizado e os outros desorganizado, porque aí não tem consistência. E uma equipe de liderados não segue líder que não tem consistência, que hoje faz de uma forma e amanhã faz de outra. 2 questões importantíssimas no ser exemplo é congruência, fazer sentido o que eu falo com o que eu faço, e consistência, fazer sempre com padrão, sempre da mesma forma. É importante
reforçar nessa segunda dica, que fique para vocês essa reflexão, que se vocês querem, buscam alguma habilidade específica na equipe de vocês, que vocês julgam importante, comunicação, empatia, relacionamento interpessoal, organização, proatividade, enfim, uma habilidade que vocês acham crucial que a equipe tenha, é interessante e é importante que vocês a tenham, que vocês tenham essa habilidade desenvolvida. Se vocês não têm a habilidade que vocês buscam na equipe, busquem desenvolver. Não tem como eu reproduzir na minha equipe uma habilidade ou comportamento que eu não tenho. Então, o que eu quero reforçar com vocês é desenvolvam as habilidades que vocês querem que a equipe de vocês tenha. No vídeo de hoje, nós falamos então na segunda dica, ser exemplo, e enfatizando congruência e consistência e a importância dessas habilidades dentro do ser exemplo. No próximo vídeo, então, a gente vai ver entenda de gente, que é uma outra habilidade muito importante na liderança de alta performance. Espero que tenha feito sentido para vocês o que a gente viu hoje sobre ser exemplo. Um abraço e até o próximo vídeo.